Muito bem, bom dia para você. Chegamos à sexta-feira, chegamos ao dia 19 de dezembro de 2025. Brasil em ebulição, Brasil pegando fogo, a gente em guerra, guerra espiritual, guerra psicológica, e tem operação, tem Polícia Federal nas ruas. Já tem informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, bom dia, um abraço a você, boa sexta-feira para todo mundo. Os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, ambos do PL do Rio de Janeiro, foram alvos na manhã de hoje de uma operação da Polícia Federal que investiga o suposto desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. Policiais federais cumprem 7 mandados de busca e apreensão expedidos por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e também no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio e posterior ocultação de verba pública. A ação é o desdobramento de uma operação deflagrada em dezembro do ano passado e apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O deputado Sóstenes Cavalcante até o momento não se pronunciou, mas o Carlos Jordi já publicou um vídeo nas redes sociais em que fala sobre essa operação. Vamos acompanhar. Pessoal, hoje, dia 19 de dezembro de 2025, dia do aniversário da minha filha, 7 da manhã, a Polícia Federal acabou de sair daqui. Fizeram uma busca e apreensão em mim, mais uma busca e apreensão. Aliás, parece que buscam sempre fazer essas diligências contra mim em aniversários de pessoas da minha família. No dia 18 de janeiro de 2024, fizeram uma busca e apreensão na minha casa. Minha mãe, inclusive, dormia aqui, era aniversário da minha mãe, alegando que eu teria alguma participação com 8 de janeiro, e pegaram uma foto forjada, que era uma foto, na verdade, de uma pessoa na posse do Bolsonaro, e diziam que era do 8 de janeiro. No dia 19 de dezembro do ano passado, fizeram essa busca e apreensão com esse mesmo motivo aqui, por determinação de Flávio Dino, fizeram nos meus assessores. E era aniversário da minha filha. E hoje, novamente, evidente, aniversário da minha filha, estão fazendo novamente essa busca e apreensão covarde, alegando que eu teria desviado recursos da cota parlamentar para uma empresa de fachada com aluguel de carros, sendo que é a mesma empresa que eu alugo carros desde o início do meu primeiro mandato. A mesma empresa que o deputado Sóstenes, que também, acredito que esteja também sendo alvo de busca e apreensão, que também aluga veículos dessa mesma empresa desde o início do primeiro mandato dele. E a alegação deles é tosca. Eles dizem que chama muito a atenção o número de veículos dessa empresa, que aluga para vários outros deputados, inclusive, dizendo que as outras empresas têm mais de 20 veículos na sua frota, e a Haruê Locação de Veículos tem apenas 5 veículos, por isso seria uma empresa de fachada. Eu sei o que eles estão fazendo. Isso aqui é mais do que querer nos intimidar, é uma pesca probatória, é fishing expedition. Pessoal, covardia também com os meus pais que estão fazendo. Eles estão indo também, eles estão fazendo essa mesma busca e apreensão na casa dos meus pais. 2 senhores de idade, 2 idosos. Mas nós não vamos nos intimidar. Eu não vou baixar minha cabeça para essa covardia. Isso aqui, para mim, vai ser mais um instrumento de ânimo para enfrentar essa tirania, essa ditadura do judiciário, que persegue seus adversários utilizando o aparato da justiça, o aparato público, o aparato estatal. Nós vamos vencer essa batalha ano que vem. Eu não vou jamais deixar com que isso aqui possa me intimidar, me coagir, me fazer baixar a cabeça. Bom, aí, Carlos Jordi. De cabeça em pé, tudo isso, e vamos vencer essa batalha ano que vem. Aí, Jordi. Barros, alguma atualização? O Sóstenes não fez vídeo, ainda nenhuma publicação, Barros? O Sóstenes ainda não fez nenhuma publicação, Pitoli. A CNN Brasil mostra agora, com breaking news, de que a Polícia Federal apreendeu dinheiro na casa do Sóstenes Cavalcante. Tem, aliás, imagens de uma mesa com pilhas de notas de R$100. Pelo menos nesse momento, essa é a apuração inicial. Claro que a gente vai ter que entender ao longo do dia em quais circunstâncias esse dinheiro foi apreendido. Essa imagem Essa imagem divulgada agora pela CNN e divulgada pela Polícia Federal. Eita! E tem uma outra imagem também de uma sacola de dinheiros. Eu não consegui salvar aqui. Tá, não, sem estresse. Então não tem nada do Sóstenes ainda publicado nas redes? Nenhuma informação, pelo menos até agora, não há nenhuma publicação do Sóstenes em relação a isso, apenas o Carlos Jordi fez essa publicação falando sobre a operação. Perfeito. Barros, me chama a atenção na notícia que você traz, que é um desdobramento de uma operação que teve início... Em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado?
me chamou a atenção. Me chama a atenção porque, ao longo do ano, essa operação, Barros, acho que vale a pena dar um chat aí, para a gente entender outras fases da mesma operação. Por quê? Eu preciso entender, eu confesso que eu não vi nada ainda, é breaking news, acabou de chegar a informação, Polícia Federal, casa de endereços relacionados a Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante. Por que eu fiz essa pergunta para nosso querido Wellington Barros? Porque desdobramento de uma operação iniciada em dezembro do ano passado, eu quero saber o que aconteceu nesse um ano, que a gente está falando de um ano de operação, então. Quem foi alvo em um ano? Acho que era importante a gente tentar saber o seguinte. Primeiro, algumas análises aqui de uma breaking news, algo que acabou de chegar, nada aprofundadamente analisado, mas a gente começa a colocar alguma dúvida aqui sobre a decisão do ministro Flávio Dino, né, na condução dessa investigação das operações ou da operação com desdobramentos da Polícia Federal, para saber o seguinte, em um ano de operação da Polícia Federal, quem entrou no radar? Parlamentares só da direita, só da oposição, ou tem lulistas aí no meio? E acredite se quiser, exatamente um ano. Essa operação foi deflagrada em 19 de dezembro de 2024, é chamada de Operação Rent a Car, e ela, segundo a publicação aqui do próprio portal de notícias do governo, ela foi deflagrada com o objetivo de apurar a prática de crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E aí apontava, à época, para a existência de um esquema criminoso caracterizado pela intenção entre os setores público e privado, onde agentes públicos e empresários teriam teriam estabelecido um acordo ilícito para desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. E aí foram cumpridos naquele dia mandados nos estados do Rio de Janeiro, Tocantins e também no Distrito Federal. Há um ano. Isso, há um ano. Tá? Não tem o nome aqui, a época dos envolvidos, vou tentar procurar tenta mais. Aí, Barros, tenta contar pra gente, até pra gente poder analisar melhor. Quem já foi alvo da Operação Rent a Car? Acho que pode ser uma pergunta interessante, por quê? Para a gente entender de que forma está trabalhando o Flávio Dino nesse sentido. É importante para saber. Não, é só a oposição que é alvo. Aí a gente já começa a entender se é perseguição ou não. Não, é só deputados do PL. Aí a gente vai estratificando e vai tentando entender se de fato tem cheiro de mera perseguição ou se a gente tem que olhar para a investigação como deve olhar, né? Um ano da Operação Rent a Car, hoje alvos Jordi e Sóstenes, dinheiro na casa dos Sóstenes, isso não é problema nenhum, né? Desde que esteja declarado, desde que, né, a origem seja lícita, não tem nenhum problema ter dinheiro em casa, nenhum problema. A gente precisa só entender, de fato, se a origem é lícita ou não. Antes de sair atirando pedra, a gente precisa entender, né? Diferentemente do que a gente viu com Gedel Vieira Lima, com 51 milhões de reais em sacolas, sacos, aquele apartamento e tal, eu acho que é diferente. Precisamos analisar. Acabou de chegar a informação. Só que, de um lado, Flávio Dino, do outro, deputados da oposição. Acho que vale a pena a gente aguardar mais informações para ter um comentário mais preciso nesse sentido. Agora, Barros, se tiver essa apuração aqui, já... Em relação a 2024, Pitoli, que eu consegui encontrar, apenas que assessores do próprio Sóstenes Cavalcante, também do deputado Jordi, na época haviam sido alvo da Polícia Federal, que identificou na época um acordo ilícito para o desvio de recursos públicos em relação a essas cotas parlamentares. De lá para cá mais nada? De lá para cá mais nada. Pelo menos eu não encontrei nada que mostrasse a atuação dessa operação, ou pelo menos os desdobramentos dela, de 2024 até agora. À época, apenas os assessores, os deputados não tiveram nenhum mandado em nome deles, e agora, um ano depois, a Polícia Federal faz essa operação, como alvo, tendo o Jordi e também o Sóstenes Cavalcante. Tá. O que estão tentando dizer para a gente, quando a gente fala de peculato, desse acordo ilícito entre público e privado, muito provavelmente, o que eles estão tentando dizer é que pode ter um superfaturamento no aluguel de carros, né?
Não dá para nem dizer que é coincidência. Sóstenes e Jordi são do Rio, né? Por que não alugar no mesmo lugar se for o mais barato, se for mais em conta, se atende às expectativas? Eu não posso julgar aqui ainda. E não estou passando pano para ninguém não, hein? Eu só estou tentando ser justo. Acho que é importante. Não estou passando pano para ninguém. É só a gente tentar ser justo e entender de fato o que está acontecendo nessa fase da operação exatamente um ano depois. Estranho, né? Um ano de vácuo, um ano sem nada ser encontrado, um ano sem nenhuma apuração que levasse, né, à conclusão do que foi feito há um ano. Isso me remete, e aí que me preocupa, me remete ao inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, aberto em 2019 e ainda em andamento. É isso que me provoca, essa dúvida. Será que estão criando uma situação para aterrorizar, amedrontar, desencorajar parlamentares da oposição? Ó, cuidado aí, que senão a Operação Rente a Cá pode te pegar. Sabe aquela história, Barroso? Eu preciso entender para que lado os caras estão indo. Por quê? Uma operação deflagrada há exatamente 365 dias. Naquele momento, há um ano exatamente, assessores dos deputados foram alvo. Ok. Mas, e agora? Quem é alvo? Quem está no negócio? Entendeu a dúvida onde chega? Em um ano, nada apurado? É isso? Ninguém preso, ninguém... Aí um ano depois, às vésperas do Natal, no dia do aniversário, se aconteceu em 19 de dezembro de 24. E agora, 19 de dezembro de 25, repetida a operação no dia do aniversário da filha do Jordi. Ô Barros, pede pro Luizão. Luizão, tá me ouvindo? Fala com o Jordi. Pede pro Jordi entrar com a gente. Pô, a gente tem acesso ao Jordi, falou conosco ontem. Vamos tentar entender o que está acontecendo nesse sentido. E vamos dar voz para quem precisa ter voz e certamente não vai encontrar esse espaço amigo e amistoso, né, em outro lugar. Então acho que era importante a gente tentar entender o que acontece por ali agora. Tem operação, portanto, chamada Rente a Cá, né? Ligada então a Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, e também o deputado federal PL do Rio, Carlos Jordi. O Luizão já está tentando contato com o Jordi para ver. Pode entrar já. Se ele já quiser entrar, viu, Edson? Acho que é importante até para a gente poder ouvir Carlos Jordi e ver se consegue nos ajudar diante de dúvidas. Um ano sem nenhum passo dado? Será que é o novo inquérito das fake news? Né? O Geyer, aquela operação do Geyer, Barros, não leva o mesmo nome? Porque eu estou... Vou confirmar. Tô sentindo um cheiro de perseguição lascada, hein? Mas vamos lá. Tem que apurar? Tem que apurar. Tem que investigar? Tem que investigar. Se tiver culpa no cartório, vamos pro pau. Agora, só da direita, só da oposição? E os canhotinhas? Ninguém vai pro cacete? Ninguém vai pro pau? É isso que tá me cheirando mal.